Gente, bom dia a todos aqui. Nós vamos dar início aqui à palestra. Primeiro, começamos agradecendo o nosso companheiro Paulo Lindsay, diretor da CBGE, ele, companheiro de luta aí de muitos anos, que se dispôs a ceder o tempo dele aqui para fazer uma explicação sobre o que se propõe na reforma administrativa e de que forma isso pode afetar os servidores das várias situações que existem hoje no serviço público. Então, vamos dar as boas-vindas ao nosso companheiro aí. Eu vou passar a palavra para ele. Tá? Paulo, está contigo. Desculpa. Bom dia a todos e todas. Primeiro, quero agradecer à FIP, pessoa da sua presidente, a Vânia, e a Laudicé também, que me convidou. Agradecer esse espaço de fala, Nós estamos vivendo um momento bastante difícil, para a classe trabalhadora, Isso já vem acontecendo há algum tempo, e nós precisamos, nesse momento, nos colocar à disposição de uma luta contra todo esse desmonte do Estado Social brasileiro. Nós não estamos diante de um projeto qualquer, nós estamos diante de um projeto que vem há décadas sendo construído. Eu sou um servidor do IBGE há 43 anos, Meu nome é Paulo Lindsay, eu sou da Executiva Nacional da CBGE e também sou coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida do Rio de Janeiro, Nós estudamos a dívida pública. E todo esse processo e esse projeto neoliberal, ele está totalmente linkado, está totalmente conectado com a questão da dívida pública, porque a gente faz discussão de reforma administrativa sem entender o que está por trás de tudo isso. Nós estamos falando aqui de captura do orçamento público, não estamos falando de qualquer orçamento, nós estamos falando aqui de uma economia que hoje está entre as 10 maiores do mundo, que já foi a sexta, e que tem um orçamento primário, aquilo onde tem todas as políticas públicas, as funções públicas, educação, saúde, previdência e etc., um valor assim trilionário. Nós estamos falando aqui de mais de 2 trilhões e 600 para o orçamento primário da União. Então, por isso, nós precisamos entender que esse projeto que está sendo reeditado, que tem como as suas bases os elementos da ditadura, nós estamos falando aqui de um arcabouço legal que nunca foi revogado e que ele está sendo usado como pilar central de toda essa desmonte do Estado Social brasileiro. A PEC, hoje, a PEC 38, que foi autorizada aí pelo 171, um número bastante emblemático, 171 deputados, autorizaram a tramitação da PEC no Congresso Nacional. Então, a tramitação dessa PEC deveria passar por algumas comissões, não sei se vai passar, e depois de passar pelas comissões, discutido se ela é constitucional ou não, ela entraria em plenário para ser votado em 2 turnos, no primeiro e segundo turno na Câmara, e depois primeiro e segundo turno no Senado, e com um voto de 2/3, Então, no mínimo, para você aprovar uma PEC, você precisa de 308 votos. Então, nós estamos hoje diante de um processo aí bastante emblemático, porque grande parte da classe trabalhadora não conseguiu ainda visualizar o que está acontecendo. Então, nós temos aqui algumas pessoas, a Vânia, que veio dos anos 70, eu que entrei no IBGE em 80, nós vivemos esse estado loteado, o qual a gente está caminhando para retornar, um grande retrocesso. Por que eu falo desse retrocesso? Porque as bases que estão sendo discutidas, a pseudo-reforma administrativa, que de reforma ela não tem nada, ela está baseada principalmente no Decreto 200. O Decreto 200 é a primeira reforma administrativa do governo militar, nunca revogado. Tudo que eu vou falar para vocês aqui, nada está revogado, e ainda eu nem iniciei falando as bases da reforma administrativa da PEC 38. Eu vou mostrar a vocês
como é que todo esse projeto, esse processo neoliberal está sendo construído há mais de 50 anos, e agora, tendo os elementos e eles tendo força no Congresso, e grande parte da Faria Lima, né, e dos grandes empresários brasileiros, do sistema financeiro, o parlamento, eles têm hoje total força, né, já que o governo hoje ele está totalmente emparedado, né, é um governo que está eleito no presidencialismo, mas não manda muito, né, nós temos aí, nunca antes na história desse país, tanto veto presidencial derrubado, e não é à toa, né, que o presidente veta alguma coisa e o Congresso vai lá e derruba, né. O Decreto 200, ele é importante a gente mencionar, porque ele além de toda a reorganização que ele fez no Estado brasileiro, ele também possibilitou que, naquela época, na ditadura, pudesse coexistir dentro do serviço público, da administração direta e indireta, autarquias e fundações, mais de um regime. Então, o Decreto 200, preste atenção, nunca revogado, inclusive tem um outro grupo de trabalho formado pelo MGI e pela CGU que estão estudando o Decreto 200. Eu estou falando do governo, né? E por que o governo estuda o Decreto 200? Se vocês olharem, se vocês procurarem no Google, vocês vão ver que o governo alega que ele está fazendo esse estudo para ver o que tem de bom e de ruim nesse decreto, para que ele possa aprimorar a chamada reforma administrativa. Porque o governo, desde a época da PEC 32, quando ele ainda não era governo, ele era contra a reforma constitucional. Nós lutamos juntos, lado a lado, né? O Lula ainda não era o presidente, e nós, trabalhadores do serviço público, conseguimos fazer uma grande movimento de resistência em Brasília e nos estados, e conseguimos impedir a tramitação, mas não a revogação da PEC 32, né? Então, naquele momento, o presidente era o Bolsonaro, não era Lula. E agora nós temos a PEC 32 com um outro cenário, onde o governo diz que não concorda com a reforma administrativa constitucional, mas continua exercendo o seu papel de ajudar a desmontar o Estado Social brasileiro a partir de reformas infraconstitucionais, né? Então, nós temos aí servidores públicos jogados no INSS, que é o decreto 10.620, que faz parte do revogaço, que não foi revogado, é um decreto de Bolsonaro que não foi revogado pelo governo Lula. Então, hoje já tem 9 instituições que estão no INSS, autarquias, principalmente da saúde, da educação, quer dizer, e a gente, na última reunião, a gente cobrou, e nas várias reuniões anteriores, a revogação desse decreto. Porque se esse decreto não for revogado, do jeito que está, a tendência é que nós, servidores do regime próprio, sejamos, a gestão do regime próprio seja colocada na mão do INSS, e coisa que nós não queremos. Nós queremos a gestão do regime próprio de previdência pelo regime próprio de previdência, e não pelo INSS. Bom, eu estava em 67, né, porque quando você olha o cenário passado, né, porque é importante a gente resgatar tudo isso para a gente poder entender como é que está sendo tudo construído, porque a gente tem a tendência de achar que a culpa é de governo A e de governo B. Não, os governos têm culpa, mas eles são parte subjugada pelo grande capital financeiro, pelo grande projeto neoliberal, né? Os governos, ao longo de todos no mínimo esses últimos 50 anos aí, né, que eu estou fazendo corte temporal aqui na ditadura, todos eles foram subjugados pelo grande capital financeiro e pelo poder da Faria Lima, né? Logo após esse decreto 6185, 74, uma outra lei foi aprovada, né, nos anos 70, que é a Lei 5645. Por que eu estou fazendo esse resgate histórico? Porque é importante a gente compreender que nós não estamos diante de um projeto capitaneado por um governo A ou pelo governo B. Nós estamos aqui diante de um projeto que está sendo reestruturado a partir de pilares da ditadura, tá? Que nunca foram revogados.
Nada disso que eu estou falando para vocês estão revogados. São leis e decretos que estão aí ainda em vigor e que têm influência direta nos pilares da reforma administrativa, da reforma previdenciária e da reforma trabalhista, tá? Porque nós estamos falando aqui que essas pseudo-reformas que aconteceram, elas são fruto do mesmo projeto, né? Só que cada uma executando um determinado papel. A reforma administrativa ela está totalmente linkada com a reforma da Previdência, né? E também com a reforma trabalhista. Então, em 70, eles foram aprovar a Lei 5645, que é a Lei do Plano de Cargo e Salário. Essa lei é importante porque ela divide, né, separa os servidores, né? E essas definições desses grupos são importantes porque aqui eles começam a identificar quem são os servidores mais estratégicos do Estado brasileiro. Porque quando a gente fala de que nosso setor, nosso órgão, que nossas funções são consideradas estratégicas para o Estado, somos nós que estamos falando. Tem que ver se o sistema e se o projeto entende isso. Nós temos hoje, por exemplo, o exemplo do IBGE. O IBGE é um órgão de Estado, mas nós estamos aí na iminência de fazer 10 mil, uma admissão para 10 mil trabalhadores temporários. Que órgão de Estado é esse que contrata 10 mil trabalhadores temporários? Será que o Estado entende que o IBGE realmente tem essa relevância? Nós, servidores e a sociedade, entendemos, e a própria comunidade internacional e nacional sabe que o papel do IBGE para as políticas públicas. Mas será que os governos entendem assim? Será que o projeto neoliberal entende isso? Porque, diferentemente de alguns outros órgãos, o IBGE é um órgão que é estrategicamente importante, mas ele faz um retrato, ele tira uma foto do território, que pode ser uma foto bonita ou uma foto feia. E aí tem determinados governos que não querem ver a foto feia, só a foto bonita. E, por isso, o IBGE não é tratado com a relevância que necessita ter como órgão de Estado, como todos os outros órgãos, o INPI, Fiocruz e etc., porque tem definições dentro de um arcabouço legal. Então, essa lei, desculpa, 5645-270, que é o chamado PCC, não é aquele terceiro comando da capital, não. O PCC é o Plano de Carreira e Cargo da década de 70, que definiu que pesquisa de Polícia Federal, DAS, e dividiu em 10 grupos, e isso aqui é importante, porque logo após essa lei ser aprovada, com essas criações de 10 grupos, 4 anos depois, em 1970, tudo que eu estou falando para vocês aqui está no governo militar ainda, né? Que vocês vão perceber que nada disso está revogado, né? A chamada ditadura foi derrotada, né? Entre aspas, né? Nós tivemos a redemocratização do país em 85, mas o projeto, o arcabouço legal deles está aí colocando as suas consequências, ainda, até hoje. Bom, em 74, como eu falei para vocês, no governo militar, nós estávamos no governo do presidente Ernesto Geisel, o general Ernesto Geisel, né? E o Ernesto Geisel, ele faz uma lei, a lei aprova uma lei, né? A lei 6185, de 74, e essa lei ela é muito importante. Por que essa lei é muito importante? E é uma lei também não revogada, está aí até hoje. Essa lei define, dentro do serviço público, quem são os órgãos inerentes ao Estado e o resto. E aí vocês têm, na década de 70, aquela lei 5645 que define quais são os grupos dentro do Estado brasileiro, e vem uma lei 4 anos depois que diz quem é estratégico, inerente ao Estado, aquilo que só o Estado executa, sem correlação no mercado privado, e na lei diz quem são. Diplomacia, fiscalização, está escrito lá, é bom vocês olharem, porque todo mundo hoje tende a discutir, e nos seus órgãos que querem virar carreira típica de Estado, que não existe, né? Sem olhar dentro do que existe dentro do arcabouço legal brasileiro, né? O arcabouço jurídico e legislativo, do que eles definiram.
né? Então, essa lei ela é importante porque ela não foi revogada e ela está dizendo quem são os setores inerentes ao Estado, aquilo que o Estado não faz. Separou, e esses trabalhadores que foram separados como inerente ao Estado, que representavam em torno de 20% dos servidores na época, continuaram sendo estatutários pela Lei 1711, a Vânia conhece muito bem a lei, né? E logo após, eles poderiam continuar sendo concursados, né? Então, trabalhadores estatutários, pela Lei 1711, concursados, esse setor. Os demais foram jogados na CLT. Foi quando eles criaram as carreiras da CLT, né? Eu, quando eu entro no IBGE em 81, eu entro exatamente na CLT. Por quê? Porque os estatutários do IBGE e de outros órgãos que não foram escolhidos, né, foram identificados como aqueles inerentes ao Estado, eles tiveram a possibilidade de migrar para a carreira da CLT. E quem não fez, ficou em quadro de extinção. Quando você olha esse cenário, você começa a perceber o que está acontecendo em 2025. Em 2024, o Supremo Tribunal Federal ele faz um julgamento da DIN 2135, né? A DIN é uma ação direta de inconstitucionalidade, porque, para quem não sabe, o regime jurídico único ele subsiste por liminar a partir de 2007, até 2024, quando foi julgado o mérito dessa liminar. A liminar foi dada pela ministra Carmen Lúcia, dizendo que aquela alteração feita pelo Fernando Henrique na emenda 19, né, de 98, que dizia que, no artigo 39, o texto original era que a administração pública direta, indireta, autarquia e fundação era responsável por instituir regime jurídico único e plano de carreira. Essa redação hoje não existe mais no artigo 39. O que tem no artigo 39 hoje é o Conselho de Política de Administração de Remuneração de Pessoal, chamado COPAR, que está sendo colocado a instituir, né, a partir da reforma administrativa. Esse COPAR é que vai ter todo o papel de definir as políticas de remuneração e de pessoal no serviço público, todas as esferas de governo, no caso, o COPAR para o federal, e vai ter COPAR para o estadual e municipal também, né? E esse COPAR, esse conselho que eu estou falando, que agora é o que está no artigo 39 da Constituição, então significa que na Constituição, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, os entes federados, né, e os seus órgãos e entidades deixaram de ser obrigados de fazer admissão pelo regime jurídico único. Deixaram, não quer dizer que o regime jurídico único acabou. O regime jurídico único, nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal, nem foi mexido. Tá? Não foi mexido. O que aconteceu foi que desobrigou os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, a fazer admissão pelo regime jurídico único da Lei 8.112. Né? Vocês olham isso que eu estou falando para vocês, desse julgamento de 24, quando vocês olham e fazem a conexão lá atrás de 74, vocês vão ver que é a mesma coisa. Em 74, eles fizeram a mesma coisa, né? Pegaram servidores estatutários que não eram inerentes ao Estado, foram jogados na CLT, e quem não quis ficou em quadro de extinção, chamado QEPEX. Então, agora, se houver, a partir da reforma administrativa, a criação de novos cargos ou de novas carreiras no regime diferenciado, que a PEC 38 está possibilitando que tenha concurso pelo empregado público. O empregado público é CLT. E a lei ordinária e a lei complementar possibilitarão a contratação e admissão de servidores temporários. Então, por isso, essa decisão do Supremo Tribunal Federal ela é a cereja do bolo, porque é ela que possibilita que hoje haja, né, não é amanhã, é hoje, tá? Não depende de reforma administrativa, haja mais de um regime dentro dos serviços públicos. Se o IBGE hoje cismar de querer fazer concurso pela CLT, ele pode, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal autoriza. O que vai acontecer é que a reforma administrativa pela PEC 38 e a lei ordinária, a lei complementar, elas querem aprovar ferramentas para que facilite essa admissão
de servidores públicos pela CLT e até mesmo temporário. Né? Então, vocês percebem que nós estamos falando aqui de um cenário dos anos 70, né, da década de 70 na ditadura, que está sendo reeditado hoje. Né? Essa lei 6185 de 74, ela tem elementos importantes, porque ela não foi revogada. Ela não foi revogada, vou repetir mais uma vez, ela não foi revogada. Essa lei, além de criar as carreiras servidores estatutários da lei 1711, e aí vocês percebem uma coisa aqui, ó, eu falei para vocês que nós tínhamos servidores inerentes ao Estado pela lei 1711, estatutários, e nós tínhamos servidores não inerentes ao Estado, aqueles que foram para a CLT, também pela lei 1711. Então, vocês percebem que o mesmo regime estatutário teve dois tratamentos. O inerente ao Estado continuou sendo estatutário e concursado, e o outro foi dada a possibilidade dele ir para a carreira da CLT, e se ele não quisesse, que era uma opção, ele poderia ficar como estatutário, mas em quadro de extinção. Vocês percebem que é o mesmo cenário que agora de 2025? É o mesmo. Né? Bom, e como é que eles sustentam esse cenário? Primeiro é simplesmente falando para os novos servidores e os antigos servidores de que as reformas que acontecerão é daqui para frente, para trás não vai acontecer nada para ninguém para trás. Nós não vamos tirar a estabilidade, nós não vamos mexer em nenhum direito dos trabalhadores que estão na ativa ou que estão aposentados antes da PEC 38, reforma administrativa. Pura mentira. Pura mentira. Porque se eles fizerem novas carreiras, né, e nós que estamos na carreira do regime jurídico único, estaremos em quadro de extinção, carreira de extinção ou não. Porque quem é que garante a aposentadoria do aposentado? O aposentado só tem garantia dos direitos dele se tiver na mesma carreiras ativos concursados, no mesmo regime. Se tiverem carreiras regidas por outro regime, estão em quadros diferentes. O IBGE é bem claro sobre isso. O IBGE tem 4 mil, aproximadamente, trabalhadores do regime jurídico único e nós temos mais de 6 mil trabalhadores temporários. Qual é a relação que tem um grupo com o outro? Nenhuma. Nenhuma. O que acontece com o regime estatutário do IBGE não é automaticamente repassado para o regime temporário do IBGE. Né? Isso acontece em todos os outros órgãos, não é só no IBGE. Então, se houver agora mais uma possibilidade que seria... Porque a União, quando ela decidiu lá em 2000, em 1998, continuar sendo um regime estatutário pela Lei 8.112, agora o Supremo Tribunal falou que não é mais obrigado a fazer isso. Tá? Então, ela pode fazer contratação para onde ela quiser. Aí vou dar um pulo aqui, eu vou passar para a década de 90, né, para aí a gente ir finalizando, para a gente poder chegar até a PEC 38. A década de 90 é que tem um elemento que está sendo reeditado também agora, que é a Emenda Constitucional 19, de 98. Grande parte do que está acontecendo na PEC 38 está na PEC, na Emenda Constitucional 19, que foi oriunda da PEC 175 de 1995. Olha uma coisa bem engraçada, né? Para você ver como é que o cenário muda. A PEC que deu origem à Emenda 19 ela foi feita em 95. E a Emenda Constitucional só foi aprovada 3 anos depois. Agora, nós temos emendas constitucionais que são aprovadas no primeiro e segundo turno de manhã e primeiro e segundo turno no Senado de tarde, no mesmo dia. Então, a chance de acontecer uma votação, aquela relâmpago, na madrugada, a gente está dormindo, quando a gente acordar, eles aprovaram, é muito grande. A gente precisa, no dia 29, né, nós estamos em Brasília, no ato que vai acontecer, e quem não puder ir para Brasília, vai ter ato no Estado, aqui no Rio de Janeiro vai ter ato, está sendo chamado aí pelo Fórum dos Servidores do Rio de Janeiro, nós estamos convocando também os servidores estaduais e municipais para estarem junto, e é necessário que a gente comece a mostrar nossa cara nas ruas, como aconteceu com a PEC da bandidagem. Só foi... eles só tiveram que recuar porque teve uma pressão muito grande. Se não houver uma pressão muito grande, eles não vão recuar, porque eles estão amando do grande capital financeiro. E aí precisa que nós, trabalhadores, conseguimos convencer a sociedade
de quem somos nós, trabalhadores do serviço público. Nós somos servidores que são o principal elo que liga o Estado e a sociedade. Se esse elo se torna frágil, a sociedade que já não tem um serviço público de qualidade, assim, de excelência, né, mas que ainda é um serviço público gratuito, ela poderá ter que esse serviço ser mais fragilizado e ela não ter mais serviço público, e esse serviço público poderá ser feito por setores privados, né, acabando praticamente com a possibilidade dos mais pobres nesse país acessarem os serviços públicos gratuitos, né? Porque, com a reforma administrativa que eles querem impor, eles querem que o Estado se torne simplesmente o subsidiário. O que é o subsidiário? O financiador das políticas públicas, mas a execução vai ficar a cargo da iniciativa privada. E nós estamos vendo isso hoje no Rio de Janeiro, no Brasil de um modo geral, as OS na saúde, na educação, que comandam os serviços públicos, e esse comando é financiado pelo Estado, né? E não são eles que eles colocam dinheiro, eles pegam o dinheiro do Estado e executam as políticas públicas de acordo com o seu projeto, enriquecendo os setores privados. Nós podemos pegar um exemplo bem prático, que é o Hospital de Bom Sucesso, hoje que está coordenado pelo Grupo Hospitalar Conceição. Se você pegar lá atrás quem era o Grupo Hospitalar Conceição, você vai ver que ele era bem pequenininho. Hoje ele se tornou um gigante, porque ele está acumulando a gestão de vários hospitais públicos no país todo, né? Você veio lá do Rio Grande do Sul e está aqui no Rio de Janeiro, tentando, já conseguiu alguns hospitais, né? Mas a gestão é totalmente privada por esse grupo hospitalar e outras organizações sociais que estão dentro da educação e também na saúde. Então, esse é o projeto. E aí vocês veem que, dentro da reforma administrativa que foi feita em 1998, porque, quem não sabe, a emenda 19 é uma reforma administrativa, uma bem profunda, né? E essa reforma administrativa, ela coloca alguns elementos que é importante a gente entender, né? Porque está todo mundo achando que é servidor público com estabilidade, que está embaixo de um guarda-chuva protegido. Não é verdade. A emenda 19, no seu artigo 41, ele alterou o artigo 41 da Constituição e disse que os servidores se tornam estável, efetivo, em decorrência do seu concurso público e após 3 anos de estado probatório. Em decorrência do seu concurso público e após 3 anos de estágio probatório, né? Então, está bem claro que um servidor estável efetivo é aquele que fez concurso público e, depois de 3 anos de estágio probatório, ele se tornou um servidor estável efetivo. Por que eu estou destacando isso aqui? Porque nós temos outro tipo de servidores. Eu, por exemplo, sou um servidor que tem 43 anos de IBGE, entrei em 81, entrei no dia 30/11 de 1981, eu fiz processo seletivo, porque na minha geração, grande parte, como eu falei lá atrás da Lei 6.185 de 74, não tinha mais concurso público. Então, no máximo que tinha, ou era processo seletivo, ou era aquele que vocês conhecem chamado QI, quem indica, né? Então, as pessoas entravam no serviço público pela janela, na maioria das vezes, né? E alguns, como eu, ainda fiz um processo seletivo. Então, eu sou um servidor, porque eu entrei em 81, eu sou um servidor estável excepcional. E o Paulo Lindsay é estável excepcional porque ele quer? Não, eu sou estável excepcional porque está na Constituição. O artigo 19 dos atos de posições transitórias diz que todos os servidores admitidos no serviço público, 5 anos antes da Constituição, 5 de outubro de 83, para trás, sem concurso público, eles são estáveis excepcionais, que é o meu caso. Eu não fiz concurso público, eu fiz prova, e algumas pessoas da minha geração acham, não, eu fiz prova, eu sou concursado. Não, você fez prova, você fez processo seletivo, não é concurso. Tá? Concurso, você precisa ter lá o edital, é uma outra forma, né, de organização que foi instituído na Constituição de 88. E eu estou falando de 98, 10 anos depois que você começa a colocar dentro da própria Constituição elementos para você separar quem é quem. Então, eu sou um servidor estável excepcional, e o servidor que entrou 5 anos antes da Constituição, 5 de outubro de 83, até o primeiro concurso no órgão, esse nem estável é. E eu estou falando aqui de um servidor que tem 42 anos de serviço público, né? E aí vocês perceberam que nós temos 3 tipos de servidores. Nós temos o estável excepcional, que é o Paulo Lindsay. Nós temos servidores não estáveis, que são aqueles de 83 até o primeiro concurso
no órgão, no caso do IBGE foi 97, quem está nesse limbo, nesse intervalo, não tem estabilidade, e nós somos servidores estáveis excepcionais, que é aquele em decorrência do seu concurso após 3 anos de estado probatório. Deu para perceber que nós não estamos debaixo do mesmo guarda-chuva, e por conta disso, essa estabilidade, ela pode ser questionada, né? O que acontece, o guarda-chuva que nós estamos é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como é que é o guarda-chuva. Assim, um guarda-chuva bem grande, efetivamente. Tem um grupo pequeno que está embaixo do guarda-chuva protegido, no meio do guarda-chuva. Tem um outro grupo que não é tão pequeno assim, que é o meu caso. Eu estou na pontinha do guarda-chuva, um pouquinho para frente, debaixo do guarda-chuva e as costas do lado de fora pegando chuva. E tem uma galera que nem embaixo do guarda-chuva está, que é aqueles que não têm estabilidade. Então, quando fala-se de tirar a estabilidade do servidor público, já foi tirado pela emenda 19. O que eles estão fazendo agora é pegar ferramentas para possibilitar, que é o caso do PGD, de metas de produtividade, que pode levar servidores que não alcançam a produtividade à demissão. E a demissão já está na Constituição, prevista. O artigo 169 da Constituição, parágrafo 5º, diz que os servidores efetivos demitidos terão direito a uma indenização por cada ano, uma remuneração por cada ano de trabalho. Então, se o trabalhador tiver 10 anos de trabalho, ele pode ser demitido com uma indenização, desde que tenha alguns parâmetros. Quais são os parâmetros para a demissão de servidores que estão no artigo 169? O excesso de gasto com pessoal. Se eu tiver excesso de gasto pessoal, primeiro eu acabo com 25% do gasto com cargo de comissionados, comissão, depois eu demito servidores não estáveis e depois demito servidores estáveis. Eu estou falando de 98. Vocês estão percebendo que eu ainda não cheguei em 2025. Mas todos os elementos que eu falei para vocês, que são aprovados na Constituição, eles são ferramentas que não precisam de outra reforma para nos atacar. Inclusive, que está sendo colocado agora na emenda, na PEC 38, é a possibilidade de extinção de cargos, aqueles cargos considerados obsoletos e não mais da administração, esses servidores terão prazo para conseguir outra vaga do meio correlatas, com o mesmo patamar de salário, e se esse trabalhador não conseguir essa nova vaga, sabe o que acontece com ele? Ele será colocado em disponibilidade com salário proporcional, que é o mesmo projeto que foi feito em 98 pelo Fernando Henrique e depois foi implementado por Collor de Mello. O ex-presidente Collor de Mello demitiu vários servidores públicos. E por que ele demitiu os servidores públicos? Porque ele se dizia que ele era o caçador de Marajá. E aí, quando você pega o caçador de Marajá, o Collor de Mello, e você pega o caçador de super salário, Pedro Paulo, você vê que o argumento e o cenário é o mesmo. Né? Hoje, pouco mais de 0,23% dos servidores públicos da União, no Poder Executivo, tem salário acima do teto do Supremo Tribunal Federal. Em torno de 40% a 46% aproximadamente, tem salários que não ultrapassam R$9 mil no Serviço Público Federal do Poder Executivo. Então, grande parte dos servidores públicos estão no baixo. Eu estou falando do Executivo. Se você levar isso para o município e para o Estado, a situação é bem pior. Mas tem servidores públicos do Poder Executivo que ganham salário mínimo. Tanto é que o gráfico de pirâmide remuneratória, ele vai do menos de 3 mil até 44 mil para cima, né, que é o teto do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, quando o Pedro Paulo fala do super salário, ele só está fazendo uma narrativa para a sociedade se convencer de que é necessário acabar com os serviços públicos, porque é um bando de privilegiados com super salário, com férias de 60 dias, com vários benefícios, enquanto a população está à míngua, né? Que não é verdade. E aí vocês podem ver que a maioria dos servidores públicos não tem super salário, né? Quem tem férias de 60 dias simplesmente são os servidores da Justiça, e servidores da Justiça que eu estou falando aqui são os magistrados, né? Ninguém tem 60 dias de férias, né? E esses super salários que não vão ser atacados, porque o próprio Pedro Paulo fala que
esses setores têm uma grande resistência e aquilo que foi garantido por lei não pode ser derrubado. Então, aqueles chamados penduricários que têm acima do teto do INSS não serão derrubados. Tanto é que você vê no Ministério Público, por exemplo, o cara ganha 100 mil, 150 mil, 200 mil, sei lá quantos mil, né, porque tem vários penduricários. Né? São várias medidas que foram aprovadas em lei que garante que eles têm um salário acima do que... Um exemplo é o advogado-geral da União, que tem honorário de sucumbência. Né? Então, esse honorário de sucumbência já tem um fundo hoje que está em mais de 5,7 bilhões para dividir entre os honorários dos advogados da União. Eu falei 5,7 bilhões, que não vão ser computados como remuneração, e não, por isso, não estão dentro do limite remuneratório. E aí, com essas discussões todas que o Pedro Paulo está colocando, né, e o Zé Trovão, há a possibilidade de eles fazerem tabela única. Nós voltaremos àquele... Se lembra do Carreirão lá atrás, que nós tínhamos tabela única? Quem é jovem há mais tempo vai lembrar disso, do Carreirão, né? E o Carreirão, a tabela única, ele está propondo começar com o primeiro salário, o primeiro nível, salário mínimo, e chegar até o teto, lá de 44 mil. E uma possibilidade de ter gratificações serem extintas e manter só vencimento básico. Né? Então, grande parte das carreiras são formadas por vencimento básico e por gratificações, seja ela de desempenho, seja ela produtivista ou seja ela de titulação. Né? Então, isso tudo está sob júdice se essas reformas, se essa reforma com o seu arcabouço legal, que é a PEC 38, a lei complementar e a lei ordinária, forem aprovadas, né? Por isso nós precisamos estar na rua, porque está todo mundo em ataque no serviço público e na sociedade de modo geral. Vou finalizando, para a gente poder ir para o debate aí, e aí vocês vão perceber que a PEC 38, né, que hoje é a chamada reforma administrativa aí, né, pseudo-reforma administrativa, eu fiz um texto destacando tópicos, né, para que as pessoas entendam quais são a gravidade dessa reforma administrativa aí, na realidade, que é deforma. O primeiro tópico, eles vão ampliar a parceria de entidades sem fins lucrativos. Isso é competência do presidente da República. Significa que podem fazer mais parcerias com organizações sociais, com fundações de direito público-privado, e, inclusive, até mesmo com igrejas, porque igrejas também são sem fim lucrativo. Né? Nós já vimos esse filme aqui no Rio de Janeiro com Crivella, quando ele usou a Márcia e usou a Igreja Universal para fazer serviços públicos dentro da igreja. Concurso para empregado público, que seria pela CLT, né? Priorização de carreiras transversais, isso já está acontecendo, né? Porque a Lei 15.141, que é a lei do nosso reajuste, criou, no artigo 214, várias carreiras da área administrativa de nível superior, inclusive a Lei 11.355 está lá, e várias outras leis, que esses servidores serão de carreiras transversais, são servidores que vão estar linkados ao IMGI e não ao órgão. Né? Então, companheiros, a gente precisa ficar atento, porque isso faz parte da reforma infraconstitucional. Concurso público, cadastro de reserva, podendo ser usado com trabalhadores temporários, inclusive, vedação para agentes públicos de progressão e promoção exclusivamente por tempo de serviço, extensão de qualquer direito de benefício e vantagem, alegando que não tem simetria constitucional e paridade, significa que se a gente quiser reajuste do nosso benefício equiparando aos outros setores, se isso aqui for aprovado, não será possível, instituição e extensão de qualquer verba remuneratória baseada em desempenho e parcela para aposentados. Tá? Então, se essas parcelas forem criadas, os aposentados não terão direito, né, nem pensionista, e reconhecimento de pagamento retroativo por verba de agente público, né, só aquelas transitadas e julgadas. Então, o que aconteceu em 2024, quando nós tivemos a lei da carreira, do reajuste, a gente só conseguiu o reajuste em abril, retroativo, porque tinha uma lei. E agora, se isso aqui for aprovado, não existirá mais esse retroativo. Tabela remuneratória única, iniciando com salário mínimo, no mínimo 20 níveis para a carreira, qualquer tipo de tabela só pode ser reajustada com lei
ordinárias, cargos obsoletos serão extintos e colocados em disponibilidade, e várias outras medidas. Então, é isso o cenário, e eu acredito que a gente está diante de um projeto e um processo neoliberal, né, assim, massivo, onde a gente pode efetivamente perder tudo aquilo que nós lutamos e conquistamos durante várias décadas de lutas dos sindicatos, dos trabalhadores, e agora uma canetada, com uma reforma administrativa alterando a Constituição, nós podemos voltar até aquele cenário. Porque aquele cenário lá atrás, dos anos 70, aqueles trabalhadores que foram jogados em extinção, eles nunca mais tiveram aumento, né? E a última coisa, não esqueçam que eu não sou o cavaleiro do Apocalipse, porque muita gente fala que eu sou o cavaleiro do Apocalipse, eu não sou. Eu só estou trazendo para vocês aqui uma leitura de alguma coisa que eu vivi uma boa parte disso e li e estudei, né? Que nós estamos falando aqui de um projeto, de um processo que tem um arcabouço legal que nunca foi revogado e que ele hoje, a partir dessas peças legislativas, ele pode avançar no sentido de garantir que o Estado Social brasileiro se entregue à iniciativa privada e ele fique cada vez mais rico, né, em detrimento. Tanto é que tanto a emenda 95 como o arcabouço fiscal tem como premissa igual, principal, a sustentabilidade da dívida pública. E para sustentar a dívida pública, você precisa desmontar o orçamento primário, que é onde está o Estado Social brasileiro. Até agora, por exemplo, nós já pagamos mais de 2 trilhões para a dívida pública. Já ultrapassamos o recorde do ano passado, que foi 1,997 trilhão, né? E para o ano que vem, a previsão da LOA é que tenha 2 trilhões e 800 destinados à dívida pública. 2 trilhões e 800 para a dívida pública. Então, não há Estado social se a gente continuar sendo subjugado pelo grande capital financeiro a partir da sua principal ferramenta, que chama-se dívida pública. É isso aí, e estou aberto aí ao debate. Paulo, obrigado aí pela sua explicação aí perfeita. E a gente vai passar as perguntas que estão sendo colocadas no chat, e eu quero avisar as pessoas que estão na reunião que quem está como espectador não tem como acessar o chat. Eu enviei para todo mundo, acho que eu não deixei de enviar para ninguém, o convite para entrar como colaborador, para poder ter acesso ao chat, tá? E quem não aceitou o convite vai ter dificuldade de mandar a pergunta, tá certo? Então, para ter acesso ao chat, eu peço a todos que aceitem o convite para ficar como colaborador. A primeira pergunta que está aqui, Paulo, como anda a organização da mobilização para o dia 29 agora? Bom, está todo vapor, né? Nós já temos notícia de que várias caravanas estão indo de ônibus, então a gente tem uma expectativa de que vai ter bastante gente lá, né, em Brasília, até porque na última mesa nacional de negociação que eu estava presente, não houve negociação nenhuma, né? Na realidade, o que o governo fez foi apresentar uma pauta com 3 itens, sem apresentar antecipadamente, essa pauta aos servidores, e chegou na hora, a pauta foi benefício, foi a Convenção 151 da OIT, discussão, e a reforma administrativa. Mas nenhum ponto desse houve debate. No caso dos benefícios, ele apresenta lá um percentual, né, e dá ameaça aos trabalhadores, né, e a representação sindical, que se até o dia 6 não aprovarem, não terá recebimento, porque ele acha que é uma boa proposta e que está acima da inflação. A gente não tem dúvida de que... mas a gente tinha outras pautas ali na questão do benefício, como é o caso, por exemplo, de criar o auxílio nutrição para os aposentados, né? E, em momento nenhum, o governo abre a possibilidade, ele diz simplesmente que não tem possibilidade de criar o auxílio nutrição, porque não tem dinheiro, e não tem possibilidade de ampliar o valor, né? Porque nós pedimos foi a equiparação aos outros poderes, porque também não tem dinheiro, porque aquele projeto lá da reforma
do imposto, né? Ficou para trás, não foi aprovada, e por conta disso o governo reduziu o seu caixa, que eu tentei colocar para ele que era mentira, porque hoje nós temos mais de 150 bilhões de receitas federais acima do recorde do ano passado, e fora as fontes que nós temos de recursos, né? E, além disso, a gente solicitou, né, que o governo tivesse um posicionamento mais incisivo em relação à reforma administrativa, né? A reforma administrativa, o governo precisa mostrar ou ele é contra ou ele é a favor, né? Não dá para ficar em cima do muro, porque se o governo tiver um posicionamento como teve antes de ser governo, no passado Lula dizia que era contra a PEC 32 e todos aqueles que eram do PT tinham o mesmo posicionamento, isso fortaleceu a nossa luta. Então, nós estamos nos preparando para Brasília, né? A gente acredita que vai ter um bom contingente de pessoas lá. No caso do IBGE, da CBGE, nós queremos levar, estamos preparando para levar pelo menos umas 90 pessoas para lá, para Brasília, né? Do Brasil todo, né? Nós estamos preparando a nossa caravana, né? E vamos estar lá junto com os outros servidores, né? Então, nesse momento, isso está acontecendo, e a gente espera que seja um grande ato para poder mostrar ao Congresso Nacional que nós vamos resistir. Isso não vai ser uma tarefa tão fácil como eles imaginam. E se a gente conseguir, pelo menos, segurar esse projeto até o final do ano, a chance do ano que vem ser aprovado é quase que nenhuma, porque é o ano eleitoral. Obrigada, Paula. Outra pergunta que está aqui é: como ficarão os aposentados nessa reforma? Bom, os aposentados ficarão igual aos ativos, porque por isso que eu fiz o resgate histórico, né? Porque se criar novas carreiras no serviço público, tanto o ativo como o aposentado que estiver no regime estatutário terão quadro de extinção, né? Então, não tem essa conversa de que só é uma reforma para atingir os novos servidores. E os antigos servidores, seja ele ativo ou aposentado, estariam fora. É mentira, né? Porque se criar novas carreiras, os servidores estarão aposentados, ativos e pensionistas estarão totalmente prejudicados. Isso está bem claro quando foi feita a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, quando ela cria lá ela obriga a que os entes federados, Estado, Município, União e Distrito Federal, tenham um regime de previdência complementar, que no caso da União é o FUNPRESP. Isso aqui já foi um problema, porque nós temos hoje em torno de 1.208.000 servidores públicos no Poder Executivo Federal Civil, e desse total, 576 mil aproximadamente são servidores ativos. E dos ativos, mais de 122 mil já estão no FUNPRESP. O que é o FUNPRESP? É um fundo de previdência complementar híbrido, porque eles só pagam contribuição solidária até o teto da INSS, que hoje é 8.814. Acima desse valor, quem ganha mais do que isso, a contribuição é individual. E isso automaticamente afeta o fundo próprio dos aposentados, e de todos nós que estamos no fundo próprio, ativo também, né? Por quê? Porque a reforma da Previdência, ela diz que, na alteração do artigo 149, diz que, quando tiver problema atuarial, e vai ter, porque tem contribuição menor, né, eles vão pegar o aposentado, vão trazer para pagar a partir do primeiro salário mínimo, e não mais acima do teto. Hoje, todo aposentado e aposentada paga a contribuição previdenciária do servidor público, acima do teto do INSS. Né? Quem ganha mais do que isso? Quem ganha menos não paga nada. Né? Mas eles querem trazer esses aposentados e pensionistas para pagar a partir do primeiro salário mínimo. Se essa situação não se resolver com isso, eles querem aumentar a alíquota ordinária. Né? A alíquota ordinária, que é entre 14 e 22, que ela funciona de forma progressiva nas nossas contribuições, elas poderão ser aumentadas. Se não for suficiente, eles criariam a alíquota extraordinária e outras medidas. Então, quem tem dúvida de que isso possa acontecer, São Paulo já aconteceu. Dória criou uma alíquota extraordinária por um decreto de 8%. Então, além da alíquota que tem ordinária de 14 a 22, eles têm uma alíquota extraordinária de 22%. E outras medidas
vai depender da ingenuidade do gestor, né? Porque eles são muito engenhosos, né? Então, eles podem pensar o que eles quiserem, podem pensar redução de benefícios, podem pensar carga horária, podem pensar o que eles quiserem, né? Nós temos na Constituição um cheque em branco. Então, não tem como os aposentados ficarem sentados achando que, porque trabalharam muito tempo e garantiram os seus direitos, que eles estariam isentos de tudo isso. Não é verdade, né? O aposentado, principalmente aquele que tem paridade e integralidade, é o que está na bola da vez, porque os que vão aposentar depois da emenda 41 de 2003 já estão pela média das 80 maiores remunerações, e os que aposentarão, se houver aposentadoria no futuro, daqui a 30, 35 anos, pelo regime de reforma de previdência complementar, não sabe o que vai acontecer, porque 100% do patrimônio do FUNPREST está aplicado no mercado financeiro. E aí a gente sabe como é que é o risco de mercado. E o FUNPREST, por exemplo, já perdeu 350 milhões com aquelas ações da loja americana, né? Então, daqui a 30, 35 anos, muitas aplicações serão feitas, a gente nem sabe se esses bancos vão existir e se vai existir o fundo, porque nós já vimos esse filme no passado. Valeu, Paulo. Tem duas perguntas aqui. Você acha que o fim da estabilidade será aprovada pela PEC 38? Bom, eu falei na live que a estabilidade já foi extinta há muito tempo. O que eles podem acontecer agora é pegar ferramentas de aprimoramento para a possibilidade de emissão de servidores, mesmo com servidores estáveis, que é o caso, por exemplo, de metas. Quando eles tiraram os pontos, né, a assinatura do ponto, ou sei lá, no caderninho como era no passado, ou por catracas, etc., e colocaram as metas, colocaram o PGD, eles começaram a alterar o regramento sobre a questão da metodologia sobre aferição de produtividade, né? Então, com o PGD, que está também na reforma legislativa, eles querem que o PGD seja só um dia teletrabalho e os outros 4 presencial. E aqueles trabalhadores, se vocês olharem aí a Instrução Normativa 54 e outras medidas que estão na própria lei ordinária, vocês vão perceber, no capítulo do PGD, vocês vão perceber que as ferramentas que estão sendo colocadas ali para que aqueles servidores que não conseguiram alcançar suas metas possam ser demitidos, independente de serem concursados ou não, né? Então, hoje, apesar de nós já termos essa possibilidade na Constituição de você demitir servidores, mas após uma ação transitada julgada e total defesa dos servidores, agora eles podem colocar outras ferramentas. E aí os trabalhadores caem, podem ser enganados, porque hoje você vai pensar, quando você fala de produtividade, alguém pode falar assim, é isso mesmo, quem não produz tem que ser demitido. Só que hoje o que produz pode ser o que não produz amanhã, né? Porque você está na mudança tecnológica, você pode ficar doente, você pode sofrer assédio, você pode sofrer uma opção de coisas, né? Então, a produtividade que hoje está sendo colocada, e além disso, a mudança tecnológica, né? Nós estamos vendo aí que a própria Esther Dweck falou que em 10 anos nós vamos perder 180 mil servidores públicos. Vamos perder como? Né? Primeiro, que eu fiz um levantamento entre 2019 e até agosto de 2025, nós já perdemos 55 mil servidores públicos. Tá? São servidores que não estão mais na folha de pagamento. E nós temos hoje, daqueles 1.208.000 servidores que eu falei para vocês, 68 mil servidores estão na boa de permanência. Então, quando você percebe e vê que nós temos um avanço tecnológico pela IA, tem um concurso insuficiente, apesar de concurso CNU ser muito bom, ser um avanço, ele representou, no ano passado, por exemplo, 6.500 vagas. 6.500 vagas não cobre nem 10% do abono de permanência, né? E agora, esse ano, foi para 3.000 e poucas vagas, né? Então, nós estamos percebendo que, cada vez mais, os concursos estão reduzindo, né? E você está aumentando a tecnologia. E uma das alterações que serão feitas tecnologicamente é usar inteligência artificial para fazer serviços públicos. No caso do CNU do ano passado, no IBGE, havia mais de 89 vagas para carreira de nível superior e nós tínhamos carreira concursada de nível médio e não abriu nenhuma vaga. E aí, não sei se vocês sabem, mas no CNU
só 3 carreiras do ano passado tiveram vaga para nível médio, que foi o IBGE, a FUNAI e o MAP, que é o pessoal da agricultura. Mais nenhuma carreira, vocês no NPI não tiveram. Significa o quê? Significa que a carreira do nível intermediário é uma carreira em extinção, né? Isso já está feito. É só vocês olharem o decreto do Bolsonaro, que é o decreto 10.185, que extinguiu várias carreiras na área da Previdência, na área da saúde e educação. Várias carreiras concursadas, tá? E aí as pessoas não têm a noção do impacto de um cargo extinto, né? Se a reforma administrativa, a PEC, for aprovada, quem está em cargo extinto já foi dado para ele, para a administração, que esse cargo não interessa mais à administração. Vocês lembram que eu falei do cargo extinto, que são desnecessários e obsoletos, poderão ser demitidos, né? Esses servidores primeiro poderão ser colocados em extinção e depois ser demitidos e colocados em disponibilidade. Então, nós estamos diante de um projeto bastante nefasto, né, que eles querem efetivamente colocar um grupo seleto. Só para finalizar essa resposta, por isso que aquele julgamento do Supremo Tribunal Federal não foi o fim do regime jurídico único, como muita gente fala. O que eles fizeram foi desobrigar a União, Estado, Distrito Federal e Município de fazerem contratação pelo regime estatal da Lei 8.112. Mas alguns outros setores estratégicos, aqueles inerentes ao Estado, continuarão sendo concursados pelo regime estatutário e continuarão a ser estatutários, né? E não sofrendo nenhuma consequência do que está acontecendo. Então, a estabilidade, de um modo geral, ela já foi atacada, ela já foi derrubada, e um grupo bem pequeno é que ainda mantém essa estabilidade e que agora eles querem colocar mais elementos para que mesmo esses que têm estabilidade, que são servidores de estados efetivos, em decorrência do seu concurso, possam ser demitidos com mais facilidade. Paulo, obrigado. Aí tem mais uma pergunta aqui sobre contratação temporária, se ela seria aprovada pela PEC 38. Não pela PEC 38, mas pela lei complementar ou pela lei ordinária, sim, né? Porque uma das decisões que foi tomada pelo grupo de trabalho do Pedro Paulo e do Zé Trovão foi que eles precisavam de uma lei nacional. Por que uma lei nacional? Porque a gente tem hoje uma lei federal, que é a Lei 8745, que rege o trabalho temporário. É a lei que rege o trabalho temporário no IBGE. Né? Mas essa lei ela tem muitas limitações, ela é burlada, no caso do IBGE, porque ela só poderia ser usada para grandes operações. E aí o IBGE conseguiu fazer uma emenda nessa lei, dizendo que outras pesquisas... Então, o IBGE utiliza hoje o trabalho temporário até para pesquisas correntes, que é o caso da PNAD, a PNAD contínua, né? Que significa que todo dia tem a pesquisa, até o final do ano, e o IBGE usa a mão de obra temporária, né? E não poderia, de acordo com a lei. Então, com uma lei nacional, feita nessa reforma administrativa, eles aumentariam o tempo de contrato de trabalho de até 5 anos, né? Com um pedágio, né? Para um próximo processo seletivo aí de 12 meses, na verdade, 24 meses, 2 anos, e um regramento único. E esse regramento serviria para o município, para o Distrito Federal, para o Estado, para a União. Então, a possibilidade de você aumentar o trabalho nos serviços públicos por temporário, ele é muito grande, porque na própria emenda constitucional e na própria Constituição de hoje já possibilita que trabalhadores temporários possam executar tarefas de serviço público. O que eles querem é que até mesmo na área fim dos órgãos possam ser usados temporários, né? Então, no caso do IBGE, por exemplo, nós estamos vendo aí o presidente Márcio Postman está fazendo um concurso, né, fez um processo seletivo autorizado pelo governo para mais de 10 mil trabalhadores. Né? Então, como é que o IBGE, que hoje tem pouco mais de 4 mil trabalhadores nativos por conta agora do CNU, vai poder, ano que vem, por exemplo, pedir concurso público com um processo seletivo para mais de 10 mil trabalhadores? Quem é que vai manter a memória do IBGE? Porque o trabalhador temporário, ele executa a tarefa, mas ele não fica no serviço público, né?
Então, o que eles querem é voltar daquele estado loteado da década de 60, 70, 80 e 90. Eu entrei no IBGE em 81, eu entrei no estado loteado, que é aquilo que eu falei para vocês. Eu entrei para o processo seletivo, mas a maioria das pessoas entrou pela janela. Então, uma das coisas que é o obstáculo para o setor, os poderosos desse país, é exatamente o concurso público. E com essa reforma administrativa, esse concurso será bastante reduzido, né? E a maior parte dos trabalhadores ou será feito um concurso pela CLT, que é mais fácil de você demitir o servidor, ou por processo seletivo, né? E aí você flexibiliza a contratação, a admissão nos serviços públicos, facilitando a vida dos prefeitos, né, dos governadores e também do próprio presidente da República, né? Porque o presidente da República poderá, dentro das suas competências, fazer um decreto colocando cargos extintos, de extinção e desnecessário, e, ao mesmo tempo, colocando esses trabalhadores em disponibilidade com salário proporcional pelo tempo de serviço. Obrigada, Paulo. Você, qual é o seu limite de horário aqui? Tem mais umas perguntas aqui colocadas. Você ainda tem tempo para algumas perguntas? Tenho, eu estou à disposição de vocês aí. Beleza. O servidor perguntando sobre o decreto 10.620, como está a situação de um bônus, como está a situação no momento. E a reforma tem a ver com isso, já que foi... Agora tem um negócio escrito aqui que eu não consegui ler. De duas ADIs, 6767 e 6956, para o STF, com a Rosa Weber, e você puder falar em que situação se encontra. Obrigado. Você conseguiu entender? Não, essas duas linhas eu não posso falar porque eu não sei qual é, não sei o que se trata. Mas em relação ao decreto 200 e o bônus ele serve para criar remunerações diferenciadas. Porque quem não alcançar o bônus terá uma produtividade, um salário menor, porque você vai ter o vencimento básico e o bônus, né? Então, mas, ao mesmo tempo, ele serve também para possibilitar o servidor ser demitido, porque se esse cara não conseguiu alcançar a produtividade da maioria dos trabalhadores, ele também não serve para o serviço público, né? Então, além de você criar hoje o salário diferenciado para alguns, né, não é para todo mundo, né? Porque as pessoas imaginam, elas fazem conta o seguinte: pô, se criar um bônus, beleza, eu trabalho para caramba, vou me dar bem, né? Pode ser que amanhã você não trabalhe tanto assim e você possa ser prejudicado, né? Em vez de você ter o bônus, você ter aí uma insuficiência de produtividade e ser demitido, né? Em relação ao decreto 10.620, que é aquele que joga a gente no INSS, primeiro tem que entender de onde é que nasce esse decreto. Esse decreto nasce, não é do acaso, nem do Espírito Santo. O decreto nasce da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, a alteração no artigo 40, ali a que foi feita no artigo 21, 22, quer dizer, ele diz que abre possibilidade de extinção do regime próprio e a migração para o regime geral. Aí você, olha só isso aqui, quando eu falo isso aqui, eu retorno lá a 74, naquela lei 6185, onde eles pegaram os servidores criando uma carreira da CLT e pegando aqueles estatutários jogando em quadro de extinção. Então, aqui, automaticamente, você ataca o regime próprio, migrando esses trabalhadores para o regime geral, né? E, por isso, o decreto 10.620 aparece, porque no artigo 21, no artigo 40, parágrafo 21, ele diz que a gestão do regime próprio será feita por uma empresa gestora. E aí, a princípio, eles usaram o INSS, né? E esse decreto foi feito no Bolsonaro, né? Só que, no caso, quando o Lula entra, a gente coloca esse decreto como... Paulo, eu acho que deu uma travada lá no... Aconteceu alguma coisa lá com o Paulo. Vamos ver se ele consegue retornar a chamada. Deve ter caído
Suzana, você está me ouvindo? Então, o problema é lá com o Paulo mesmo. Houve alguma coisa aqui. Bom, eu não sei se a gente vai conseguir, que o Paulo ele caiu. Vamos ver se ele consegue retornar. Deve ter sido algum problema com a internet dele lá. Vamos ver se ele consegue voltar. Tá, Laudicé mandou uma mensagem para ele. Porque ele deve ter sido algum problema de internet. Vamos ver se ele consegue resolver. Dá um tempinho, se ele não conseguir voltar, a gente encerra aqui e depois a gente pode até encaminhar essas perguntas para ele e a gente tenta que ele responda e a gente... Perguntas que ficaram faltando. Vamos ver se é ele mandando alguma mensagem aqui. Não. Eu acho que teve algum problema com ele. Deixa eu dar uma ligada. Mandei uma mensagem para ele. Conforme for, a gente encerra aqui. Eu encaminho as perguntas do chat para ele. E aí, ele respondendo, a gente coloca no informativo que a gente vai fazer. Tá? Ele não está respondendo. Acho que a gente pode... A Laodiceia colocou no chat aqui, Vânia, que ele está tentando entrar outra vez, mas caiu lá na internet, lá na casa dele. Pois é. É. Aí a internet da casa dele aí é complicado, mas fica difícil. Eu salvei as perguntas aqui. Como ele não está conseguindo voltar, a gente pode... A falou que ele está tentando rotear do celular. A rotear pelo celular. Tá, usar o celular como roteador. Bom, se ele tiver com... Tá bom, vamos esperar mais um pouquinho. Se ele tiver com o sinal do 5G lá, tudo bem. Ele conseguiu voltar. Conseguiu dar a volta. Agora, provavelmente eu vou ter que colocar ele outra vez como... Eu tenho que colocar ele como co-organizador de novo.